E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu venho lhes trazer um vídeo falando sobre o conceito de profilaxia. A profilaxia é um dos conceitos mais importantes do xadrez e significa você lidar com os planos do seu adversário antes que ele possa executá-los. Para isso, trago uma partida de Kasparov contra Portisch. Essa é uma partida extremamente didática, eu espero que você aprenda algo com ela, pois vamos lá! A partida começa com peão D4, peão D5, cavalo em F3, cavalo em F6 e peão C4. O jogador de brancas oferta um gambito da dama, que Kasparov recusa com peão em E6. Temos a variante das trocas do gambito da dama, peão toma e peão retoma, e aqui nós já temos os temas mais ou menos estabelecidos. Existe um plano extremamente comum para as brancas que se chama um plano de ataque das minorias. Tem vídeo no canal sobre, mas eu vou explicar brevemente qual é a ideia das brancas ao longo do gambito da dama recusado. O jogador de brancas joga cavalo em C3, as pretas montam sua cadeia de peões defendendo o D5, jogando peão C6, e a tendência do jogador de brancas é jogar para um ataque a essa cadeia de peões das negras. Isso se chama ataque das minorias, pois as brancas tendem a jogar nesse 2 contra 3. Isso é uma estrutura que a gente chama estrutura de cross-bed, e o objetivo das brancas é jogar eventualmente um peão B5 para poder atrapalhar a nossa estrutura, tentar gerar qualquer tipo de dano. Por exemplo, nessa posição, nós podemos, como jogador de brancas, aproveitar da estrutura das pretas, que é a estrutura do gambito da dama recusado, para jogar aqui peão em B5. E o jogador de pretas tem muita dificuldade de lidar com esse lance se ele deixá-lo vir. Por quê? Se as pretas tomam, por exemplo, esses 3 peões vão ficar bem fragilizados e a tendência é que todos os 3 sejam perdidos ao longo da partida, porque é muito mais fácil de você botar pressão em um peão isolado ou em um peão dobrado do que um peão que faz parte de uma cadeia, certo? E caso o jogador de pretas não tome o peão, a tendência é que nós vamos tomar. E bem, digamos que ele simplesmente defenda. Você captura e agora esse é um peão atrasado que também é um alvo, tanto quanto se ele tivesse capturado. A posição fica muito difícil para as pretas se o ataque das minorias é executado de maneira bem sucedida e é um plano muito difícil de você jogar contra. No entanto, sabendo o que o nosso adversário quer fazer, o Kasparov joga o que a gente chama de um jogo profilático. Ele vai primeiro desarmar o adversário e depois ele vai seguir no seu plano. Então, o oponente joga dama em C2 e o Kasparov joga cavalo em A6. Esse é um lance muito interessante e é justamente isso que essa marcação significa. Caso você nunca tenha visto, quando você tem a interrogação antes da exclamação, você está marcando o lance como uma imprecisão, ou só a interrogação seria um erro. Agora, se a exclamação vem primeiro, você está marcando o lance como algo interessante, uma ideia nova, talvez algum lance que você vai jogar naquela partida específica como um plano, certo? Parece que o Kasparov tá maluco, ou parece que ele quer jogar cavalo em B4. Não é essa a ideia, mas é o que seu oponente pensa, portanto ele joga peão em A3 para impedir o cavalo em B4. Mas o Kasparov planta esse cavalo na casa de C7 e isso é importante porque agora o cavalo está de olho na casa de B5. Veja só, ele já começa a impedir o plano do oponente. Vem então bispo em G5 por parte das brancas e o mais natural aqui para as negras seria jogar o simples bispo em E7. No entanto, o Kasparov joga um outro lance estranho, mas com uma ideia muito forte. Ele joga peão em G6. Esse lance pode parecer ter como objetivo fianquetar o bispo de casas escuras. Não é isso que o jogador de pretas quer fazer. A ideia do Kasparov é trazer o bispo para a casa de F5 e contestar o posicionamento da dama ou trocar o bispo que apoia o lance peão em B5 no futuro. Temos peão E3 e o bispo F5. Agora as brancas ou deixam esse bispo extremamente ativo ao longo dessa diagonal, e olha que esse é o bispo mau das brancas, ele não deveria estar tão ativo assim, ou o jogador de brancas opta por trocá-lo, e nenhuma das escolhas é muito boa. As brancas optam por bispo D3 e aceitam a troca, no entanto esse bispo era importante para o ataque. Veja só, a cadeia de peões das brancas está posicionada em casas escuras. Esse bispo é o bispo bom,
ele não somente fica de olho nessas casas, como também apoia o peão B5 no futuro por parte das brancas. Essa é uma troca que as pretas estão mais do que felizes em fazer. Temos então bispo toma bispo, dama toma, bispo em E7 lidando com a cravada e não jogando o bispo aqui na casa de G6, que seria o que eu sinto que a maior parte das pessoas jogaria nessa posição, aproveitando aqui da estrutura para montar um fianqueto, mas a ideia é que ele vai posteriormente utilizar isso daqui para atacar na ala do rei, certo? Temos o roque por parte de ambos os jogadores, peão em B4 por parte das brancas e esse lance está marcado como um erro, por quê? O jogador de brancas está jogando para o seu ataque tradicional das minorias. E se nós jogarmos qualquer coisa lenta, como por exemplo um peão em A6 aqui para tentar parar o B5, o jogador de brancas pode preparar o lance e seguir com o plano normalmente. Então digamos, ele vai jogar a torre dele em B, depois peão A4, depois peão B5. E o problema é que se a gente deixar vir por qualquer razão, né? Então imagina que a gente erra aqui, joga aqui um torre em E8 e depois a gente acaba deixando o B5 vir, certo? O problema é que o jogador de pretas aqui está sofrendo o que a gente chama de ruptura de cadeia de peões. Essa cadeia é uma estrutura muito forte, porque nós só precisamos nos preocupar com a defesa do peão da base. Quando os peões eles começam a se separar, fica muito difícil de você segurar. Então, se você captura, certo? Primeiro, né, que tem uma briga pela coluna A. E a probabilidade é que o jogador de brancas tenha prioridade no domínio da coluna que se abriu, porque ele tem torres conectadas e nós não, certo? Então, a tendência é que ele acabe ficando com essa coluna. Na sequência, se a gente toma aqui, a gente fica com 3 peões isolados. E as escolhas não são boas. Ou a gente o faz, ou a gente deixa essa tensão rolando e o adversário pode avançar no futuro, tornando um problema esse controle de coluna aberta dele, com temas de infiltração. E a posição é muito cruel, é muito difícil se a gente deixa esse ataque vir. E é justamente esse ataque das minorias que acaba tornando o Gambito da Dama uma das aberturas mais populares do mundo em alto nível. As brancas têm um plano muito simples de jogar e é bem difícil de você jogar contra caso você não tenha essas ideias de profilaxia, certo? Ao invés disso, o Kasparov sabe que esse cavalo é essencial para a ruptura de cadeia de peões na casa de B5. Portanto, o Kasparov joga cavalo na casa de E4. Esse lance é maravilhoso. É um ataque descoberto no bispo de casas escuras, ao mesmo tempo que força uma troca. Veja só, o cavalo está ameaçando o bispo ao mesmo tempo que o cavalo. Imagine nessa situação que o jogador de brancas opte por trocar bispos, certo? Tentando enfraquecer as casas escuras aqui ao redor do nosso rei. A tendência é que, porque a posição está bem fechada, ele não consiga explorar as fraquezas que nós temos aqui. Veja só, a posição está praticamente cortada ao meio pelas cadeias de peões. As peças dele da ala da dama não passam com facilidade para a ala do rei, então ele não consegue desenvolver um ataque ao nosso rei, mesmo que a posição esteja meio esburacada aqui na casa de F6, na casa de H6 e assim em diante. E agora nós temos a troca dos cavalos acontecendo de uma maneira ou de outra, certo? O cavalo está aqui ameaçando o cavalo do oponente, ou ele tira esse cavalo daqui e ele não vai ter o plano do peão B5 porque daqui o cavalo não apoia, ou ele toma, aqui no caso, se ele tomar ele ainda leva um duplo, né? Então ele não vai capturar, ou ele tira o cavalo, ou ele deixa o cavalo aí e o defende e nós capturamos e de qualquer forma ele não vai conseguir o B5, a gente congela a ideia dele. É justamente isso que o Kasparov faz com esse lance cavalo E4, é uma ideia fantástica. No entanto, o oponente opta por não trocar o cavalo de E4. Ao invés disso, o jogador de brancas joga bispo em F4, ameaçando o cavalo de C7, colocando o bispo em uma diagonal mais ativa. Temos cavalo toma C3 e agora ele não tem mais peças que apoiem o seu avanço B5. O bispo que apoiaria o avanço foi trocado, o cavalo que apoiaria o avanço foi trocado também e o cavalo das negras está perfeitamente posicionado para parar o B5. Temos dama toma cavalo, que é outro erro. Talvez fosse mais preciso jogar bispo toma cavalo. De qualquer jeito, a posição já está estrategicamente inferior para o jogador de brancas, porque ele não tem mais o conforto do seu plano tradicional na posição. Enquanto o jogador de pretas, posteriormente, vai poder desenvolver o seu plano com tranquilidade, enquanto as brancas estão congeladas, certo? Então, depois de dama toma, temos bispo em D6 ofertando uma troca de bispos, que ele aceita. E o Kasparov ele faz um lance aqui que para mim é totalmente genial. Isso daqui é espetacular.
Ao invés dele simplesmente tomar o bispo e ele ficar com esse cavalo aqui, que tá, por mais bem posicionado que esteja, poderia estar melhor, ele joga cavalo em B5, lance intermediário, ameaçando a dama para poder tomar o bispo de cavalo. Qual a diferença? A diferença é que agora esse cavalo também para qualquer tentativa das brancas de abrir o centro, porque ele fica de olho na casa de E4, na casa de B5, que é muito importante para poder parar o ataque das minorias, e também na casa de C4. Dessa maneira, em apenas 17 lances, Kasparov neutralizou completamente o plano das brancas. As brancas não têm mais o que fazer nessa posição. Então, peão A4 tentando gerar alguma coisa, mas peão A6. Beleza, o jogador de brancas não vai conseguir jogar o B5, nem mesmo como um sacrifício, certo? Se ele joga como um sacrifício, ele vai perder o peão sem causar danos à estrutura, porque Kasparov tomaria simplesmente de cavalo. Temos cavalo E5 por parte das brancas, torre em E8 ameaçando o cavalo, torre em E1 e dama em G5. Então agora o Kasparov tem todo o tempo do mundo para preparar o seu ataque. Veja só, o B5 das brancas está congelado. O E4 das brancas está congelado também. Então o jogador de brancas não tem como romper a posição, não tem como abrir. Essas três peças especificamente estão congeladas do lado de lá do tabuleiro, né? Para cá desse triângulo elas não passam. E o Kasparov tem o espaço para poder montar um ataque ao longo da ala do rei. Veja só, o tabuleiro está mais ou menos dividido no meio. Quando a posição está com o centro fechado, você ataca por onde você tem espaço, que é nas alas do tabuleiro. Então agora o Kasparov vai ter todo o tempo do mundo para avançar esses peões na frente do rei, dobrar torres na coluna E, trazer o cavalo para a casa mais ativa que for possível, a dama para a casa mais ativa que for possível e estourar o rei do seu adversário sem que ele tenha muito o que fazer. Ele vai fazendo lances aqui que passam a vez. Então, peão em H3, vem o rei G7 por parte do Kasparov, dama em C2, não ameaçando nada em específico, torre em E6 preparando para dobrar torres, torre em C1 também não ameaçando nada em específico, torre em E8, dobra torres. Você vê o Kasparov, todo lance ele melhora um pouco a posição, enquanto o adversário está esperando por um empate a partir dessa posição. Mas antes eu gostaria de dizer que caso você já tenha aprendido algo de novo com esse vídeo, dispara o like, comenta aí embaixo, não custa nada, me ajuda muito. E se você gosta desse conteúdo um pouquinho mais técnico, ensinando, por exemplo, profilaxia, ruptura de cadeia de peões, controle de colunas abertas, eu tenho vários vídeos exclusivos para os membros do canal e por apenas R$5 você me apoia muito, muito mesmo, faz muita diferença, você não tem ideia, e tem acesso a vários vídeos lá, exclusivos, que eu faço com tanto carinho quanto eu faço os vídeos abertos aqui no YouTube, para os membros, voltado mais para esse linguajar mais técnico do xadrez posicional. Mas vamos voltar. Dama B1 é mais um lance que passa a vez, dama em H5. Parece que o Kasparov também está sem ideia de como continuar o ataque, mas a ideia do Kasparov agora é começar a avalanche de peões, certo? Então ele vai começar a andar esse peão de G, esse peão de F na direção do rei do oponente. Então ele tirou a dama do meio do caminho. Dama em B3, novamente mais um lance de espera, F6 chutando o cavalo. Cavalo em D3, muito importante que ele não volte para a casa de F. Para quê? Para que o avalanche de peões não venha com tempo nesse cavalo. E esse cavalo aqui em D3, ele também ameaça entrar na casa de C5, que é uma casa meio enfraquecida. Então, novamente nós veremos o Kasparov jogando de maneira profilática em relação a isso. Bem, temos peão em G5 por hora, a dama vai para a casa de D1, ofertando uma troca de damas, e o Kasparov é claro que nega essa troca. Por hora, ele é o único que tem um ataque. Se ele trocar damas, a probabilidade é que a partida empate. Então ele joga dama em G6, dama em C2, novamente alinhando damas aqui, preparando uma troca com cavalo em C5, então Kasparov vê a ideia, ele joga torre em E7. Tira a torre do ataque descoberto do cavalo, agora se cavalo em C5 for jogado, ele pode negar a troca de damas novamente, sem problemas e continuar sua avalanche de peões. Torre em D1, lance de espera, H5. Muito importante, olha só, ele não joga o G4 direto para expor o rei do oponente, porque não existe uma possibilidade aqui de que o adversário vá tomar. Ele vai simplesmente jogar H4 e depois vai jogar G3 para congelar tudo. Portanto, você quer antes congelar esse peão, que é o nosso ponto de contato, para depois você jogar o G4 e a captura ser forçada. Legal? Então ele joga H5 para poder jogar H4 antes do G4. Dama em B1, H4. Você vê o plano sendo executado
com o caderninho debaixo do braço, como diria Rafael Chess, certo? A dama vai para a casa de C2 e agora ele tem a ruptura G4. Ou o oponente captura, ou o Kasparov captura. Por quê? Porque o peão de H está congelado, ele não consegue avançar mantendo a posição fechada, mantendo o seu rei em segurança. O oponente então joga cavalo em F4. Esse lance é um erro terrível, certo? Esse lance é um lance que facilita muito a vitória do Kasparov. Porque o Kaspa está ganhando, quer as damas fiquem no tabuleiro, porque ele tem um ataque, quer as damas saiam do tabuleiro agora, porque ele tem a maioria de peões na ala da dama. Então, agora que ele tem esse 4 contra 2, faz sentido que o avanço dos peões na ala da dama vai gerar para ele 2 peões passados. Portanto, ele troca damas e não tem problema. Temos dama toma, torre toma, e o novo plano do Kasparov agora passa a ser congelar tudo isso e posteriormente jogar para a ala da dama, avançando sua maioria de peões, certo? A minoria de peões ela é preferível para esse tipo de ataque quando tem mais material no tabuleiro. No final, o peão passado ele acaba se tornando uma ameaça muito grande. Portanto, isso daqui agora é um problema para as brancas. Bem, Kasparov joga peão G3, muito legal esse lance. A ideia é que se o adversário captura o peão, ele enfraquece o peão de E. Então, por exemplo, você pode até estar pensando que tem peão toma e cavalo duplo, vencendo um peão para as brancas. O problema é que no final da linha o peão de E vai ser uma grande fraqueza. Portanto, o adversário joga torre em D3, defendendo o peão de E antes de tomar. E agora, Kasparov joga rei em H6 saindo do cheque de cavalo, os dois jogando muito bem. Temos agora rei em F1 por parte do oponente, rei em G5 tocando o cavalo, que está um pouco bambo porque o peão que o defende está sendo ameaçado 2 vezes. Por mais que pareça não ter táticas no momento, é melhor recuar com o cavalo E2. E agora a perda de material é forçada. Veja só, esse peão está defendido apenas uma vez pela torre. O outro defensor pode ser tomado a qualquer momento. Então, Kasparov joga cavalo em C4, colocando pressão mais uma vez no peão e não é possível defendê-lo mais uma vez sem que caia algum outro material. O oponente tenta, ele joga torre em C3, mas agora isso cai no duplo cavalo em B2, que pega o peão de A. E de uma maneira ou de outra, o oponente perderia um peão. Jogar um final contra o Kasparov não é nada fácil, então depois de torre em D2, cai o peão de A. Torre em B3 por parte das brancas, certo? Simplesmente levando a sua torre ali para uma casa segura, apoiando o peão de B. Cavalo em B6 para poder manobrar novamente para a casa de C4. Cavalo em G1, cavalo em C4 com tempo na torre. Cavalo em F3, cheque por parte das brancas e o rei vai para a segurança em H5. É só um cheque sem qualquer ameaça, né? Torre em D3 e agora peão em A5 para poder jogar na coluna aberta. As brancas fizeram bem em defender o seu peão de E, mas vai abrir uma segunda coluna e dessa vez quem tem prioridade para ocupá-la são as brancas. Peão toma, torre em A8, torre em D1, torre toma A5. E agora vai ocorrer para as pretas uma infiltração na sétima e a posição é muito difícil de jogar. Torre em E1 é jogado por parte das brancas, provavelmente para tentar combater de alguma forma a nossa ideia de torre em A2 para poder jogar algo como torre em A2 aqui. Se a gente der o cheque, ele volta e repete, tá tudo certo. Então Kasparov dobra torres, ele vai jogar B5 e depois ele passa a outra torre. Então, ó, ele dobra as torres ao longo da coluna A. E a infiltração ela é iminente, né? Tomamos uma das torres, infiltramos com cheque e depois retomamos o peão. Brancas jogam agora cavalo em E1. Esse é um lance bem interessante, ele está defendendo o peão de G2 uma vez que não existe uma maneira de combater a infiltração. Pretas infiltram, não tem o que as brancas possam fazer, mas pelo menos o peão está defendido, né? Não que isso vá fazer tanta diferença. Depois de rei D1, torre D2 cheque, rei C1, torre em E2 é um duplo no cavalo e no peão que já estava ameaçado uma vez. O oponente volta o rei para a casa de D1, defendendo o cavalo e ameaçando a torre, mas agora a torre toma E3 vai forçar a troca de torres em uma posição onde o jogador de pretas já tem 2 peões a mais. Isso daqui já está perfeitamente abandonável, vamos colocar assim, para as brancas, mas elas continuam jogando. Em poucos lances aqui ao longo da sequência, brancas perdem mais um peão e aqui o adversário resolve abandonar, porque você jogar um final desse contra um jogador amador, tudo bem, às vezes você consegue pegar um cavalo ou outro que o oponente pendura, agora contra o Kasparov não tem como e mesmo os mestres abandonam.
Então, passando rapidamente pela partida novamente, você vê que o Kasparov ele joga de maneira muito simples. Ele identifica que o plano do oponente nesse tipo de posição é o ataque à sua cadeia de peões, porque é a única fraqueza que as brancas podem gerar na posição das pretas. Por consequência, ele joga essa manobra interessante para poder parar qualquer gracinha na casa de B5, sabendo as peças que são importantes para o ataque do adversário, ele realiza as trocas corretas e de maneira, não vou dizer simples, mas, bem, é uma estratégia tranquila de você entender e aplicar a diferentes aberturas, ele deixa o adversário sem lances. Então um grande mestre jogando aqui rapidamente se vê forçado a ficar passando a vez. Enquanto isso ele vai lentamente construindo o seu ataque. Aqui, ó, no 17º, 18º lance, as brancas já estão sem saber o que fazer, mexendo a dama para lá, para cá, para lá, para cá, até que eventualmente a posição vai acabar ou em um ataque fulminante, ou Kasparov vai trocar num final ganho, certo? Então, de maneira muito simples, entendendo os planos do adversário, ele acaba finalizando a partida contra um grande mestre, fazendo ele parecer um jogador amador. Aí você vê a força da profilaxia, os milagres do jogo profilático e a importância de você entender os planos do adversário. Se você aprendeu algo de novo, gostou da partida, se inscreve aí no canal, pô. Deixa o like nesse vídeo, um abraço e até a próxima.